igual a mãe do Cris, dou uma mirada assim, pá. Solta o chinelo. Eu acho que direitinho, mas não. Pastor começou. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Sem nada pra dar, só quero pedir. Vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir. Vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe o teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir. Vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe o teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me,
lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Glórias a Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Que Ele faça chover perdão e graça sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, que o Senhor seja louvado e glorificado. É um dia muito especial, porque estarmos na presença de Deus é especial esse dia. Nosso culto, você que está aqui hoje, você que está em casa nos assistindo, que o Senhor possa estar olhando por cada vida, por cada coração, por cada lar, por cada família, e aonde esse culto entrar, que a graça do Senhor também entre, que o Senhor faça chover perdão e graça sobre os lares, as famílias, sobre os corações de todos aqueles aonde esse culto chegar, em nome de Jesus Cristo, amém? Hoje nós estamos transmitindo somente pelo Facebook, tivemos um probleminha ali com o YouTube, mas daqui mais alguns instantes, quem sabe isso seja já acertado, e também depois vai estar gravando, sendo colocado lá no YouTube, e você pode assistir também posteriormente, mas que a graça de Deus esteja conosco. Vamos fazer um culto sempre alegre, um culto divertido, um culto agradável, um culto que realmente ultrapasse aqui o teto da igreja e chegue ao trono da graça de Deus. Você pode glorificar a Deus, você que está aqui, você que está em casa, você pode bem dizer o nome do Senhor. Se você sentir o desejo no seu coração de bater palmas enquanto estiver louvando, enquanto estiver glorificando a Deus, sinta-se à vontade, porque o Espírito do Senhor tem que ter liberdade para agir na nossa vida e nos nossos corações, e esse é o desejo nosso, que Ele possa nessa noite tocar tanto em nós que aqui estamos, quanto você que está aí na sua casa, que Deus possa tocar no seu coração, alegrar a sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém, queridos? Olha, no final vai estar ali algumas informações, preste atenção no final, para que você não perca também os avisos do final deste culto, em nome de Jesus Cristo. Vamos estar orando neste momento, pedindo a graça de Deus. Eu só vou pedir para que não se ligue os ventiladores, não pode ligar ventiladores, tá? Em nome de Jesus Cristo, pela graça de Deus, nós estamos aqui hoje para cultuar esse Deus maravilhoso. E o desejo do nosso coração é que o Senhor, olhando para nós, possa enxergar a cada um de nós que aqui estamos, e também aqueles que estão em suas casas, e que o Senhor, olhando para nós, se agrade do nosso louvor, da nossa adoração. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que a graça do Senhor nos cubra, que o Senhor nos proteja, nos abençoe e nos guarde nesse dia. Nós, os irmãos que aqui estamos, apesar desta dificuldade, apesar dessas limitações que somos obrigados a manter, pelos cuidados que devemos ter, mas ainda assim, ó Deus, muito nos alegra podermos estar aqui. Mas também, ó Deus, alegra-nos saber que temos irmãos em Cristo que neste momento estão nos acompanhando, que estão em suas casas, em seus lares, ainda que impedidos de se achegarem junto a nós, mas estão assistindo esse culto, não estão perdendo o privilégio e a oportunidade que o Senhor nos está concedendo. Muito obrigado, Deus, porque muitos não podem vir até a igreja, no entanto, está indo até eles, ó Pai, e nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Amados, vamos louvar o Senhor com alegria de coração, vamos fazer desses louvores a nossa adoração, a nossa oração, e que esse louvor verdadeiramente toque o coração de Deus. Por isso, louve ao Senhor em espírito e em verdade. Culto da Primeira Igreja Batista em Fazenda Rio Grande, que Deus seja louvado pelo privilégio que Ele nos concede de estarmos aqui. Se não for para te adorar, declare isso a Deus agora. para que eu nasci, E se não for para te servir, Senhor, para te servir, por que nós estamos aqui? porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. E é por isso, Senhor, Senhor, estou que estamos aqui. Oh Deus, aleluia, Senhor.
Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci. Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci. Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Oh, glorifica o nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. É para isso que você está aqui. Quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci. Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci. Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Aleluia. Confia no Senhor, amado de Deus. Seja como o monte de Sião, que não se abala e permaneça para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. A autoridade de quem é? O domínio está nas mãos de quem? Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Por isso, cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, oh não, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não, não dá. Sem Jesus não dá, oh não, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Os que confiam no Senhor não se abalam. Como os montes de Sião, que não se abalam. Permanece para sempre na presença de Deus, forte, alegre. Em volta de Jerusalém
tua proteção, estão os montes, te protegendo, te livrando. assim é o Senhor, Este é o Deus que você serve. o seu povo, autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos, cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Declare assim agora ao Senhor, olha. Diga que sem Ele não dá para viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Glórias ao Senhor. Em nome de Jesus, sem este Jesus não dá para vivermos. Eu vou pedir para que o grupo de louvor permaneça aqui em cima conosco, porque eu quero sincronizar também alguns louvores com a mensagem de hoje. Então nós vamos estar transmitindo a mensagem e louvando a Deus ao mesmo tempo, em nome de Jesus Cristo, amém? Para tanto eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em 1 Samuel capítulo 17, e é um texto que certamente você conhece, e um texto que eu já usei algumas vezes, tanto para transmitir mensagens, quanto para meditar também. Um texto que fala com profundidade ao nosso coração, principalmente em momentos em que nós somos desafiados a enfrentar lutas, problemas, dificuldades. São vários os textos bíblicos que nos encorajam, mas nesse texto eu encontro um respaldo, aonde verdadeiramente eu me sinto encorajado. 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 38. A palavra de Deus, ela nos diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Davi, naquele momento, encontra-se diante do filisteu, e o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com a espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos.
Amém, glórias a Deus. Esta é a palavra de Deus. Irmão Robson vai estar orando. Eu peço a você que está aqui, você que está em sua casa, estenda as suas mãos em minha direção e interceda pela minha vida neste momento, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, Pai, Te louvando e Te cultuando, Pai. Recebe, Deus, todas as nossas orações, os nossos louvores, Pai, diante da Tua presença, diante do Teu sagrado trono, Deus. Deus, usa, Deus, o Teu servo, Pai, para ministrar a Tua palavra, Pai, neste momento, Pai. Deus, que o Teu servo seja diminuído, Pai, e a Tua palavra seja engrandecida, Pai. Deus, abra a nossa mente, Pai, os nossos corações, Pai, para que recebemos da Tua sagrada palavra, Pai. Deus, em nome de Jesus, a gente te ora, Pai, para que, Deus, o Senhor venha, Deus, tocar em nossas vidas, Pai, tocar em nossos corações, para que, Deus, saiamos daqui, Pai, não como entramos, Pai, mas para que saiamos transformados e modificados, Pai, segundo a Tua vontade, Pai, segundo o Teu coração, Deus, pois assim era Davi, Pai, um homem segundo o Teu coração, Pai. Deus, não permita que saiamos daqui da mesma maneira que chegamos, Pai. Deus, assim eu te oro, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua presença. Obrigado, Deus, pelo Senhor ter nos amado primeiro, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Podeis assentar um instante, amados. Queridos, se nós fôssemos embora agora, eu creio que o texto que nós acabamos de ler já seria suficiente para encher o nosso coração, para nos fortalecer, para nos encorajar. Um texto desafiador, um texto que faz com que a gente enfrente desafios, um texto que mostra-nos que quando o Senhor está conosco, não há quem possa se levantar, independente de quem quer que seja, independente do número ou da intensidade dos problemas, porque o Deus que nós servimos é muito maior do que todas as coisas, superior a todas as coisas. Davi, ele mostrou para Golias que independente do tamanho dele, independente de quem ele era, independente da sua experiência militar na luta, quantas vitórias Golias já havia tido, mas ele não amedrontou a Davi, mesmo perante as diferenças que existia entre um e o outro, de tamanho, de experiência daquele tipo de batalha. Mas Davi, ele não se amedrontou, porque Davi confiava no poder de Deus. Davi não se desesperou ao ver aquele tamanho de homem na sua frente, porque ele confiava no poder do Deus que ele servia. Davi confiou tanto que ele não observou aquilo que Golias estava trazendo junto a ele: espada, lança, o seu próprio escudeiro veio junto. Davi não olhou para aquelas coisas, porque Davi, ele estava focado no poder do Deus que ele estava servindo. Ele acreditava que aquele Deus que ele servia, o nosso Deus, era muito superior a todas aquelas coisas. Agora, isso não significa, obviamente, que nós não devemos ter prudências. Não significa, certamente, que nós não devemos tomarmos as nossas providências e os cuidados necessários para quando a gente vai enfrentar, sim, uma luta ou um problema. Não é de qualquer maneira. Davi, ele não simplesmente foi lá enfrentar a Golias pensando: olha, eu sei que eu sirvo Deus, então de qualquer forma eu vou lá, vou enfrentar de qualquer maneira, porque eu sirvo Deus e Deus está comigo e o resto é resto. Davi não pensou desta maneira. A prova é que antes disso, Davi, ele faz um comentário com Saul a respeito das suas experiências de batalha que ele tinha tido anteriormente e vencido ursos e leões.
A experiência que Davi tinha, apesar de outros por fora não conhecê-lo da mesma maneira que já conheciam Golias, mas o Deus que ele servia o conhecia, e ele sabia que o mesmo Deus que o havia livrado daqueles tipos de lutas, daqueles animais, agora também o livraria daquele gigante que estava também se opondo a ele. Sabe, queridos, que muitas vezes nós temos enfrentado gigantes na nossa vida. A luta não tem sido fácil. Chega momentos que a gente ouve comentários de pessoas que elas tendem a desanimar. Pessoas que estão esfriando. Por conta de momentos de dificuldade que estão vivendo. Chega o cansaço. Às vezes a quantidade de compromissos, a intensidade desses compromissos, a falta de tempo. Às vezes algumas indecisões que devem serem tomadas, enfermidades que tomam conta muitas vezes do nosso organismo. E há quem diga que vai avançando um pouco a idade e a gente já começa a perceber que há uma mudança significativa no nosso organismo. Para não dizer uma mudança brutal, mas sim significativa. E nos impede muitas vezes de irmos adiante. Algumas situações que nos envolvem dentro do nosso próprio lar muitas vezes. Alguns desentendimentos. Todos esses são gigantes que nós temos que enfrentar: o desemprego, os problemas do trabalho, situação financeira, dívidas contraídas muitas vezes. Então a nossa vida ela não se resume somente neste momento de pandemia. A nossa vida é uma constância. E esse momento de pandemia, ele veio para jogar um peso ainda maior para aqueles que já estavam passando por tantas lutas e tantas dificuldades. Agora vem um peso ainda maior e a pessoa começa a pensar assim: nada dá certo na minha vida. Quanto mais eu luto, mais distante da vitória eu fico. Quanto mais eu luto, menos eu alcanço. Há um desânimo. Na sua vida está tudo errado, às vezes pensamos. E às vezes chega aquele momento que eu falei inicialmente, pessoas pensam até mesmo em desistir. E muitos desistem. Muitos desistem. Muitos não correm a sua carreira até o final. E amados, até mesmo em competição, até mesmo numa corrida de competição, seja uma corrida humana, seja uma corrida com bicicleta, seja uma corrida com animais, se não chegar até o final, se não for até o final, não tem vitória, e se não chegar é desclassificado. É ou não é? Assim é na nossa carreira espiritual. Assim é na nossa vida espiritual. Nós não podemos parar a corrida na metade do caminho. Nós temos que ir até o final para que a gente verdadeiramente chegue lá com vitória ou no mínimo classificado. Se não for o primeiro a chegar, ao menos classificado estaremos. E aí vamos correr novamente esta carreira para que numa nova oportunidade a gente consiga atingir o nosso propósito, o nosso objetivo. Mas uma coisa é certa, não podemos desanimar. Não podemos parar, não podemos desistir. Como Davi não desistiu, nós não devemos desistir, independente dos gigantes que se oponham à nossa frente, independente das nossas lutas, sejam elas intensas ou não, independente. E eu digo sejam elas intensas ou não, porque muitas vezes aquela luta, quando é muito intensa, ela causa um peso grande, mas as lutas pequenas, elas vão sendo numa constância tão grande que acaba se tornando um peso. Então, independente do tamanho da sua luta, não desista, não desanime.
Muitas vezes pessoas chegam a um determinado momento de parar e pensar: qual será a minha saída? O que é que eu tenho que fazer? Como eu devo proceder? E alguns até pensam: será que eu ainda tenho saída? Mas com Deus, sempre há saída. Porque na mão de Deus está o controle, o domínio e a providência para todas as coisas. Para aqueles que confiam no Senhor, a vitória é garantida. Chegar ao final da carreira é a certeza de que correu uma boa carreira e no mínimo classificado está. E outro detalhe: Deus não desclassifica ninguém que se esforça para chegar ao final. Deus nunca vai desclassificar ninguém. Davi, ele não pensou na saída. Davi, ele confiou em Deus. Porque muitas vezes, amados, nós deixamos de confiar em Deus porque nós queremos encontrar saídas por nossas forças. Nós começamos a visualizar algumas situações nas quais a gente poderia sair daquela situação difícil que nós estamos enfrentando, e às vezes nos esquecemos de que o Deus que nós servimos existe para isso, está ali para nos ajudar, para nos abençoar. O irmão orou que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus amava Davi. E nós sabemos quem era Davi, nós sabemos das suas falhas, dos seus erros, porque a Bíblia relata-nos isso. E talvez pessoas como nós pensamos assim: será que Deus se agradaria de mim? Sim, amados, porque Deus amava Davi e ama a cada um de nós. A maior prova de que Deus nos ama é ter enviado seu único filho para que nós tivéssemos salvação, a alegria da salvação. E Ele não entregou de uma maneira qualquer, Ele entregou com amor. Então Jesus nos ama, Deus nos ama. Davi, ele não se preocupou com as armas humanas, nem com as armas que Golias estava trazendo junto a ele, que ele possuía. Davi, ele se preocupou em servir a Deus naquele momento. Por isso que Davi, quando Golias chega até ele e diz para ele: escuta, você pensa que eu sou um cão para você vir comigo, a mim com esse tipo de arma, com esses pedaços de pau, essas coisas, pedra? Quem você pensa que eu sou? Você acha que vai me espantar como se espanta um cão com essas armas que você tem? E aí Davi olhou para ele e disse assim: olha, você vem com tudo isso aí, ó, mas eu vou contra você em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos, aquele que está sobre o Israel que você tem afrontado. E esse que você tem afrontado, Deus não vai deixar na mão. E é em nome dele que eu venho. Não são essas armas que vão me fazer vencer, é o Deus que eu sirvo que me fará vencedor. É o Deus que eu sirvo que me fará vencedor. Então, amados, às vezes você pode chegar a um determinado momento da sua vida que você talvez não encontre soluções para você. Você não encontre talvez algumas coisas para você poder lutar, algumas armas no dia a dia para você poder lutar. Mas não te esqueça de que você que serve a Deus não precisa de arma, porque a arma sua é a mão do nosso Deus que está sobre a sua vida. E basta você buscar nele, e a resposta virá. A resposta certamente virá. Por isso que nós cantamos esse canto: os que confiam no Senhor, eles são como montes de Sião, eles não se abalam, porque o Senhor está ao nosso redor, como aqueles montes de Jerusalém, aonde Jerusalém estava construída lá em cima no alto, aquelas montanhas todas, ali elas serviam de segurança contra o inimigo. Aquelas muralhas que foram construídas serviam de segurança para o inimigo. Assim é o Senhor em volta do seu povo. Ele te abraça, Ele está sobre o teu redor, Ele te protege. Apenas um sopro de Deus é o suficiente
para expelir qualquer risco, qualquer perigo, qualquer ameaça que venhamos a sofrer. Porque a proteção de Deus é grande. Muitas vezes, queridos, procuramos armas para lutarmos contra gigantes. Mas, amados irmãos, nós nos esquecemos da maior arma que temos, e que é o nosso Deus. Muitas vezes, pessoas querem até te ajudar. Quando elas observam que você está passando por problemas, por lutas, por dificuldades. Naquele momento em que Davi ele se propõe a ir lutar contra o filisteu, Saul chega para ele e diz: olha, não vá de qualquer jeito, use a minha armadura. Tentou ajudar a Davi, mas a ajuda que Saul deu não era a melhor para Davi. Ao contrário de ajudá-lo, poderia condená-lo à derrota. Então, muitas vezes, queridos, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós aceitamos a ajuda de pessoas e esquecemos que a maior ajuda tem que vir de Deus. A maior ajuda nossa tem que vir de Deus. Não adianta nós buscarmos em armaduras de homens, mas nós devemos sim nos utilizarmos das armaduras de Deus, porque essa certamente nos protegerá, essa certamente cuidará de nós. Elas próprias, as armaduras de homens, não encorajam ninguém. Elas muito o que fazem é às vezes evitar algum ferimento, mas não impede ferimento. No entanto, o Deus que nós servimos, Ele além de nos proteger, Ele nos encoraja a irmos adiante. E as armaduras de homens só nos protegem, mas não nos encorajam a nada. Não nos encorajam a nada. 1 Samuel 17:38 é justamente quando você está no desespero, e que vem pessoas que se aproveitam muitas vezes destas fraquezas para te oferecer auxílio, ajuda e inúmeras saídas. Agora, eu comecei a pensar quando estava preparando esta mensagem, por que Saul concordou que Davi fosse à frente? Você já parou para imaginar que o exército de Israel tinha pessoas habilitadas, pessoas experientes, homens de força, de experiência, com táticas de guerra, dominavam as armas que eles utilizavam. E aí chega, como diz a palavra, um homem pequeno, ruivo. E Saul resolve aceitar que ele vai adiante e em frente. Você já se perguntou por que Saul aceitou que Davi fosse enfrentar Golias, sendo que ele tinha tantos outros homens ali, sendo que eles tinham um exército forte, poderoso, mas que estava com medo? Quer ver algo interessante? Quando Golias, você sabe aonde é que houve essa batalha? Você sabe o nome do local? Eu vou te dar uma dica. Foi justamente lá onde Davi socou Golias. Sabe qual é o vale? Você sabe qual que é o vale agora? Não? O vale de Socó, aonde Davi socou Golias. Olha como às vezes a gente tem, né? É fácil para a gente lembrar muitas vezes das coisas, né? Mas olha que interessante, eu comecei a analisar. Golias, quando ele descia ali naquele vale, e ele não chamava o exército inteiro, ele chamava um homem, se tivesse. E aí está uma das provas de que, amados,
Por que que eles tinham medo? Porque um homem sozinho ia enfrentar aquele homem lá, era mais difícil. Talvez se ele chegasse e falasse, manda todo o exército para cima de mim, certamente o povo de Israel vinha com tudo sobre aquele povo. Assim como foi quando Davi venceu a luta, e eles foram atrás dos filisteus. Aqui está uma prova de que sozinhos, irmãos, nós somos desafiados muitas vezes, mas nós não sentimos força, nós não sentimos coragem. É por isso, queridos, que nós precisamos estar unidos, como irmãos, como família, como corpo de Cristo, porque essa união é que nós conseguimos encontrar a força. Normalmente eu brinco com os irmãos, a união não faz só o açúcar, ela cria realmente um fortalecimento no meio das pessoas. E esta nos encoraja dentro da luta, a batalha, vencer. Saul não confiou no potencial de Davi, então ofereceu a ele a sua própria armadura. Talvez o próprio Saul olhou para ele e disse assim, mas rapaz, você não quis pegar o tipo de armadura, certamente com armadura, que vai acabar com isso. Isso prova que nem tudo o que dá certo para uns necessariamente dá certo para outros. A mesma armadura que servia para Saul agora não servia para outros. Nem tudo que é bom para mim tem que ser bom para você, e vice-versa também é verdade. Nem tudo que é bom para você, necessariamente é bom para mim. Mas existe uma armadura, existe uma saída, que não é tão somente para um ou para outro, sim para outro. Existe uma solução para que nós possamos enfrentar e derrotarmos aqueles gigantes que temos. Essa solução, irmãos, ela é uma armadura universal, ela é única, ela é específica, ela é exclusiva. E o interessante, queridos, é que ela serve para todos. Ela tem uma medida universal. Você já foi comprar uma roupa? Você já comprou uma roupa que serve para todas as pessoas ao mesmo tempo? Você pôr uma roupa muito grande. E aí vai servir para todo mundo. Mas as pessoas que ficarem dançando naquela roupa não vão querer usar. Não meio de transporte existe para carregar todo mundo. Tem sempre que ter um limite. Então, existem armaduras, sim, que elas são limitadas. Não, esta não, esta é universal. E o interessante é que, além de proteger, então, ela também coragem. Esta armadura é a solução para as nossas vidas. E esta armadura chama-se Jesus. Ele nos protege, nos abençoa. A armadura de Davi, ela não foi alcançada ou usada por homens. Tanto que ele rejeitou aquela que foi oferecida a ele. Mas ele aceitou uma armadura que Deus havia enviado a ele. Não foi feita por mãos humanas. E, portanto, não é uma armadura humana. Essa é o universal. A armadura divina, a proteção, essa serve para Deus. Independente da nossa idade. Golias, ele não tinha medo de Davi. Ele nem sequer conhecia. Mas quando ele viu a sua frente, aquele homem, ele conforme a sua. Há um ditado que nós já ouvimos falar, diz que nos pequenos frascos vem os melhores perfumes. Não importa o tamanho físico, o importante é a intensidade com a qual nós estamos vivendo. A nossa coragem não vem do nosso tamanho. A nossa coragem vem do Deus que nós temos.
cristão, para o povo de Deus. Golias, ele subestimou Davi, porque ele confiava na sua força, no seu vigor. E quando ele olha para Davi, ele viu que ali, fisicamente, não tinha um soldado preparado. Mas ele não sabia quem estava com Davi. Ele sabia quem estava com ele. Quem estava por trás dele. E quando ele olhava lá para cima, ele enxergava quem? Um exército filisteu. Muito provável que Davi, se olhasse para o lado do povo de Israel, ele não reconhecia, ele não percebia aqueles soldados que estavam lá. Davi, ele tinha sobre si o Deus que ele servia. O exército dele era o Deus que ele servia. Em quem ele se apegava era o Deus que ele servia. Em quem ele confiava, enquanto Golias olhava pela força humana, Davi olhava pelo poder. Eu pergunto, quem maior entre a força humana e o poder? Quem maior? Davi também não tinha medo de Golias. E talvez as pessoas possam até pensar, poxa, mas peraí, pelo que fala a palavra de Deus, no momento algum eu vi qualquer situação que demonstrasse medo da parte de Davi. Mas olha a disparidade entre um soldado, tamanho, experiência, e um tamanho e experiência. O próprio Golias não sabia que Deus já havia preparado Davi para ele estar. O próprio Golias não sabia que Deus havia permitido, enviado ursos e leões para que Davi lutasse contra ele, para que Davi se fortalecesse, fosse encorajado, e naquele determinado momento ele poderia enfrentar um gigante, na certeza de que, como Davi tinha sido vencedor de outra batalha, agora seria o exército. Olha, queridos, que às vezes a gente nunca se levanta com Deus. Porque às vezes a gente fica se perguntando por que está acontecendo tudo isso na nossa vida. Eu vou te dar duas notícias. Se Deus está permitindo acontecer este tempo na nossa vida, é porque talvez o Senhor esteja percebendo que coisas piores ainda estão por vir. E está nos preparando. Está nos encorajando. E certamente, se nós vencermos esses ursos e esses leões agora, daqui para frente, os gigantes que virão se opõem a nós, também nós não vamos perder e vamos vencer. A segunda notícia que eu te dou é que Deus te ama, Deus nos ama de tal maneira que, se Ele está permitindo essas ocorrências agora, esses acontecimentos agora, é justamente para nos preparar para o que Ele quer que sejamos pessoas vitoriosas. De qualquer maneira, nós podemos encontrar o amor de Deus até mesmo nesse momento. Até mesmo nesse momento. Davi também jogou. A gente pensa que não. Mas Davi jogou. Pelas aparências dele. Ele viu Golias, um homem forte. Ele viu Golias grande, bem armado, com boa armadura. Um filisteu com aparência que havia levantado o exército de Israel. Pense no tamanho do palácio. No entanto, Davi não se apavorou. Pois viu naquele gigante
mantiveram aos quais também estavam acostumados a estar com ele. A experiência de Deus que tem que passar sempre para o futuro. Porque ele desconhecia o tempo de Deus que porque ele desconhecia que Davi já havia enfrentado pedras que era perdido. E Golias soubesse destas coisas, muito provável que ele não tivesse visto. Até um gigante, Davi, sem a mão de Deus, encorajar a sua vida. Muitas vezes, irmãos, nós lidamos com coisas porque nós não conhecemos. Normalmente eu começo a pensar em Deus sempre me dá a mesma resposta. Eu começo a pensar por que hoje a gente não vê, ainda que vejamos, ainda que percebamos milagres, ainda que venhamos a conhecer, observar, presenciar milagres, mas não é mais naquela intensidade que havia nos tempos dos avós. E Deus sempre dá a mesma resposta. A intensidade do povo na minha presença também não é mais. E é por isso que o que aconteceu naquela época não necessariamente está acontecendo. Porque uma coisa é fácil, irmão. Se nossa intensidade na presença de Deus fosse tal e qual aqueles homens do Senhor que caminharam com Cristo Jesus, e mesmo depois de sua morte e ressurreição, eles se colocaram na presença de Deus, mas ele falou que tudo isso é fácil, porque é assertivo. Esse mundo segredo, Golias lutou contra um poder que ele não conhecia. Ele não foi lutar contra nada. Ele lutou contra Deus. Davi disse a ele: o meu Deus é o Ele é o Deus. É Ele que vai guiar. É Ele que vai me fazer vencer. Não serei eu vitorioso sobre você. Eu serei usado para que Deus seja vitorioso, para que Ele mostre ao povo de Israel, a todos aqueles que tentarem enfrentar, quem é o Deus. Davi não foi para lutar contra Golias para se enaltecer diante de uma vitória. Davi foi para defender Deus. Deus usou para mostrar Deus. Deus certamente quer nos usar por Deus. Deus certamente quer olhar para nós e usar-nos em qualquer luta, em qualquer situação. Davi lutou em favor do poder de Deus pela própria influência divina. E hoje o Senhor está tentando nos influenciar para que nós não venhamos a desanimar, para nos encorajar, para irmos à frente, irmos adiante. E foi isso que fez com que Davi tivesse a vitória. Ele não parou. Ele poderia ter olhado. Você sabe que ali no Vale de Socorro, em determinados momentos do ano, ali passava um córrego, água passava por ali. A pedra que Davi pegou era uma pedra que provavelmente com aquela correnteza de água que passava por ali durante um período do ano, aquelas pedras elas iam se rolando e elas iam uma se aplicando com a outra e tornando-se mais polidas. Então é como se você talvez já deve ter visto em algum determinado local que você tem algumas pedras
que a gente chama de pedra de areia, alguma coisa assim, ela fica bem limpa. E Davi, naquela caminhada, ele olhou, tinha aquelas pedras, passou a mão naquelas pedras, colocou na sua funda. Portaria divina, portaria certeira. Olha que coisa maravilhosa. Então, queridos, Davi estava lutando por Deus e por isso ele teve a vitória. A diferença entre Golias e Davi é que não vencia pela condição humana, física, foi só enfrentado com uma espada. Esse é o caso de Golias. Ele só enfrentava com uma espada. Ele enfrentou um outro gigante. E talvez se tivesse enfrentado um outro gigante, não tão forte quanto ele. Por isso ele estava sobrevivendo. Por isso ele estava sobrevivendo. Davi, no entanto, sempre lutava com o mais forte. Então ele pegava urso, pegava leão. Por isso foi vitorioso. Por isso um grande nome. Certamente todos nós temos os nossos filhos. Que soluções você tem encontrado para derrotar os seus filhos? Onde você tem buscado a olhar? Em quem você tem buscado na presença de quem você tem andado? Como você tem enfrentado o seu problema? Você vai falar qual é a armadura que você tem usado para enfrentar os gigantes da sua vida? Se nós quisermos ser vencedores, precisamos enfrentar os problemas. Eu vou te dar uma dica para ser vencedor. Revista-se da coragem da fé. Tome por capacete a esperança na salvação do seu irmão. Golias confiou no seu armamento. Davi não precisava de armas, pois não estava. Quem tem Deus não precisa de armas. Se a humanidade toda tivesse Deus, ninguém precisaria de armas. A arma do cristão deve ser a sua fé em nosso Deus. A sua confiança em Deus. Por que será que Saul concordou que Davi fosse à frente? Tendo ele tantos outros soldados com maior experiência de guerra de batalha, e provavelmente mais preparados para enfrentar a Golias do que o próprio Davi. Você já se fez essa pergunta? Eu já fiz. Não existe exatamente uma explicação para isso. Alguns eruditos pensam de uma maneira, tiram algumas conclusões, outros tiram outra. Pode ser que na falta de alguém com maior coragem, Saul não tivesse outra opção. Foi o único que se apresentou. E talvez Saul possa até ter pensado como aquele tipo popular já que não tem culpa de Deus. Porque de qualquer maneira alguém estava indo. Ao menos não estaria frustrando todo o exército de Israel como ter um homem de coragem preparado. Entre outras várias as respostas que nós poderíamos encontrar, irmãos, para essa pergunta, eu corro o risco de pensar que poderia ter sido uma estratégia de Saul. Eu estava observando esse texto e pensei que, enquanto Davi distraísse Golias, talvez Saul intencionasse que os demais, se aproveitando daquela distração, fosse atacar Golias. Poderia ter sido, mas não foi necessário. Porque daqui, ou melhor, Deus conseguiu.
como Deus. Quem serve esse Deus também? Amados, não foi necessário que o exército todo viesse se aproveitando de uma distração. Deus deu conta do recado. E aqui fica uma lição tremenda para as nossas vidas. Onde Deus põe na mão, amém? Onde Deus põe na mão, a vitória. As coisas acontecem onde Deus tem instruções. Sabe, querido, se você seguir a Deus, você nunca vai se arrepender. Nunca. Se você buscar em Deus, não haverá arrependimento na sua vida. Se você entregar a sua vida para Deus, o controle da sua vida para o Senhor, tenha certeza que você não vai se arrepender. Porque o mesmo Deus que está aqui e que provou o que é o Deus que nós temos, e que já também a nós provou o que é. Porque até aqui nós estamos conhecidos. Eu acho que isso é mais do que suficiente para a gente entender, conhecer e acreditar. É o nome. É o nome. Os soldados israelitas olhavam para Golias e se amedrontavam pelo seu tamanho. Davi olhou para Deus e mostrou que mais que Golias não é nada. Eu digo popular também que se fala que nós não devemos olhar para Deus e para o Senhor. Nós devemos olhar para Deus e para o Senhor. Amados, Davi não olhou para Deus e disse: agora eu não fui direito aqui. Davi olhou para ele e disse: não conhece. Não tem. Mas tem que ter vitória, tem que ter uma garantia na sua vida, nas suas lutas. Lute. Faça tudo com amor, com afim. Se você observar a grandeza de Deus, você vai perceber que o seu problema torna-se extremamente pequeno. Eu preciso. Não é esse problema que vai acabar contigo. Davi mostrou que Golias ainda é um gigante aos olhos humanos. Muitas vezes nós fazemos os nossos problemas tornarem uma. Você já viu aquela pessoa que às vezes você convida para fazer alguma coisa e ela tem um monte de coisa, ela sempre conta uma coisa, eu não posso, nada tem isso para fazer, não sei para fazer, hoje eu não posso ir. Os problemas dela são sempre maiores do que os. É como se talvez não tivesse comunicação para Deus, mas não conhecida. Então, Davi tinha isso. Enquanto ele não pôs Deus no primeiro lugar, ele caiu. Quando ele não olhou primeiramente para Deus, ele caiu. Eu quero encerrar este momento junto ao Senhor. E cantando este hino que nós preparamos para o Senhor. Pode ser. Eu sei que é vitória. O Senhor, está chegando. Porque eu creio que esse Deus é vivo.
você também acredita dessa maneira. Amado, não é porque talvez estejam notícias saindo de que vacinas estão sendo encontradas por aí remédio. Não. Porque eu creio que se houver isso, se isso acontecer, que Deus está no controle. Eu creio que Deus vai achar a sua maneira no tempo certo, no momento certo. E eu creio, irmãos, que quando menos nós esperarmos, Deus vai fazer a solução. Ele pode usar homens, ele pode usar cientistas, ele pode usar vacina, mas é Ele quem pode usar tudo isso. Vamos fazer a segurança. Confie no poder de Deus. Não desista, amado. Você que está aqui, você que está em casa, não desista. Não pare de lutar. Vai adiante, vai à frente. Porque Deus é contigo. Por onde quer que andares. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Vamos louvar ao Senhor. Ele está bem próximo. Já está junto de nós. Se você acreditar, Como acreditou, se você profetizar, como acreditou, a vitória a virá. vitória veio Em nome do Senhor. em nome do Senhor. Onde que ela está? Está chegando aqui neste lugar. Por que ela está chegando? Como acreditou, Como profetizou. E a vitória veio em nome do Senhor. E essa casa será chamada casa de oração. E essa casa será chamada casa de louvor. todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho Se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo que a vitória do Senhor, vejo Deus presente aqui neste lugar. Esta vitória já está aqui junto a nós, já está operando ao nosso meio. Não duvide, Deus nunca duvidará. descanse em Deus, descanse no Senhor. Porque a vitória é nossa, em nome do Senhor. E essa casa será chamada casa de oração. Aleluia, Senhor. E essa casa será chamada casa de louvor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo É o Senhor. E Jesus Cristo é o Senhor. E Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Aleluia. Graças te damos, Senhor, pelas bênçãos do Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, pelo teu derramar sobre a tua igreja, Senhor.
pela alegria do nosso coração que o Senhor nos permite ter de servir, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. E desses amados irmãos que agora estão nos acompanhando também. Obrigado, Deus, por este privilégio. Pela tua graça, Senhor, que está sobre nós. Em nome de Jesus, continue estando conosco, ó Pai. Não me corrija por nós. Eu oro também, a Deus, por aquela família que te amar, pedindo ao Senhor perdoa, meu querido. Oh, Deus, esteja com eles, com essa família. Em nome de Jesus, conforte esses corações, ministre sobre eles. Fortalece-os, ó Pai, em nome de Jesus. Esteja conosco, com a maneira tal, que possamos assim ser os convidados. Nos sentimos encorajados e fortalecidos. Precisamos também do nome de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os nossos pais de um domingo, você deve preparar para aproximar, para voltar na casa do Senhor, para ser o seu lugar, depositar aqui o seu dízimo, o seu oferta, em nome de Jesus Cristo. Em seguida, nós vamos estar orando e encerrando o culto desta noite. Mas se você está em casa, também quer ter esta alegria de poder ofertar e dizimar na casa do Senhor, no final vai passar o número da conta, convênio, banco, para que você possa enviar o seu depósito, ou transferência, para que nós possamos dar continuidade em nome de Jesus Cristo. Sejam todos abençoados. Enquanto nós estivermos entrando nesse último minuto, que você possa sair do seu lugar, você viu preparado para ofertar, para dizimar, e depois você tem que mudar de nós. Em nome de Jesus. Olha que maravilha. Aí torna gigantes. Nada é impossível, porque nós temos aqui, Senhor. As muralhas caem. Nós vivemos pela fé. Creia no Senhor. Creia no poder de Deus. Ele é mais do que todas as coisas. É superior a todas. Não viva pelo que você é, mas viva pelo que você sente de Deus que você serve. Sinta a presença de Deus na sua vida.
Senhor, em nome de Jesus, esse ano mais esse culto, e passar aqui uma alegria grande, né? Que Deus seja louvado pela sua vida. Por você que saiu da sua casa, que Deus seja louvado por você que ter essa oportunidade de comer. Irmãos, na semana que vem nós temos um convidado especial para estar trazendo a palavra. O pastor Valmir está conosco hoje aqui, sua esposa, irmã Rosânia, isso, né? Lá no final, Deus seja louvado. E por Deus, Ele vai estar conosco, ministrando os nossos corações. Eu vou me aproveitar deste tempo. Ele está aqui. Eu fui até Curitiba, irmãos, para trazê-lo aqui. Fui até Curitiba, olha que distância longa, né? Agora eu vou falar para você, ele veio até a Bahia para nos ajudar aqui. Que bênção maravilhosa. Então, domingo que vem, nos próximos 2 domingos, ele vai estar aqui no Tabernáculo Norte. E eu e o pastor Valdir pegando algumas férias aí para poder ir um pouco do bastante aqui. Com Deus iluminar para os irmãos. Mas nós vamos continuar falando, né, irmã? Você pode continuar passando, né, mas você vai estar de novo. Controlando o número de pessoas que vão dar, por favor, não interprete mal. Para que as pessoas não fiquem perdidas, podem continuar passando seus nomes, e nós vamos estar observando o número de pessoas aqui. E a nossa norma é aquela que a lei permite, se mudar, a gente muda também, para a gente poder. Deus seja louvado pela sua vida. Foi um prazer estar contigo nesta noite na presença de Deus. Para Deus, você foi um prazer. Diga-se comigo. Foi um prazer estar com o Senhor e da sua presença. Não vamos sair. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado, Deus, por aqueles que demonstram sempre a sua fidelidade, através também da sua presença aos cultos, mas dos seus filhos e das suas vidas. Que o Senhor esteja abençoando e multiplicando sobre as suas vidas, assim como na tua obra, e dando direção para que esses valores sejam utilizados de forma que concorde por tudo e não pelo irmão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos despedimos de nossos irmãos em Cristo nesta noite. Desses que aqui estão e desses que estão nos assistindo dentro de suas casas. Que o Senhor os abençoe, nos guarde, nos proteja durante esta semana. Que o Senhor, ó Deus, possa olhar para o teu povo e dar uma semana tremendamente abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, que o amor de nosso Deus e Pai Todo-Poderoso e as mais doces consolações tenham como a comunhão do Espírito Santo, não só agora, mas para sempre. Você que está em casa, fique em paz em nome de Jesus. Você que está aqui, vai em paz em nome de Jesus.